Alô, boa Olá, noite. boa noite. Olá, boa noite. Estão me escutando? Sim, Ótimo. Boa Boa noite, noite, Rose. Marcelinha. Lá. vamos esperar 2 minutinhos para o Ok. pessoal poder ir entrando? Ok? Tem gente conhecida entrando. Oi, Cibele. A Cibele entrou agora há pouco. Você vê? Ela entrou? Thalita. Ah, tem. Olha lá, estagiárias da Unip. Oi, Marici. Lembra da Marici, Marci? Marici. Lembro. Tudo bem, Marici? Que bom que você está conosco. É muita gente aí conosco, bacana. Boa Ah, que noite, delícia. Marici. Bia, Vamos começando? vamos lá. Então, tá bom. Boa noite a todos. Bem-vindo ao primeiro Neurogaia. Neurogaia Responde. Somos o Instituto Neurogaia, uma empresa criada para ajudar a solucionar os problemas práticos dos profissionais de saúde. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Rose e Márcia, fundadoras do Instituto Neurogaia, para um bate-papo sobre autismo, aproveitando o mês Abril Azul. Então, resolvemos fazer esse bate-papo. Rose é psicóloga, especialista em neuropsicologia, em terapia cognitiva comportamental e em neurofeedback. Márcia também é psicóloga, professora, doutora em neurociência e especialista em neurofeedback. Ambas têm longa experiência profissional. Estão aqui para conversar com vocês sobre o transtorno do espectro autista, também chamado TEA, e responder às perguntas que possam ter sobre a prática profissional. Temos algumas perguntas que já foram nos encaminhadas, mas gostaria de convidá-los a todos para participar com a gente através do chat e a gente, assim que possível, vai responder, tá? Bom, começando o bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para a Rose. O que você acha de dizer que o TEA é é uma vez que esta é uma terminologia recente? Então, o transtorno do espectro autista, como ele foi denominado recentemente, né? É uma condição que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, que afeta como a pessoa percebe o mundo e ela se socializa. É uma pessoa que tem dificuldade com a interação social e tem dificuldade com a comunicação também, né? Algumas pessoas autistas fazem tudo que todos fazem, não tem dificuldade nenhuma, mas tem autistas que têm muitas dificuldades e precisam de ajuda, né?
Atualmente o número de diagnóstico tem Tem aumentado uma, muito, né? Porque também por causa do acesso aos serviços diagnósticos, as pessoas estão mais esclarecidas e têm tido um diagnóstico maior. Você ia falar? tem um negócio, né, Ah, Rose? Eu ia não, falar, pode falar. desculpa te interromper, né? Mas assim, e o interessante também é que até muito pouco tempo, até o 14º, né, anterior, o R até, se falava não de transtorno do espectro autista, né? Se falava de autismo, síndrome de Asperger, se falava de tinham outras nomenclaturas, né, para o transtorno do espectro autístico. Nessa nova, nesse novo critério diagnóstico que iniciou, o primeiro a sair foi o DSM-5, né? E depois a CID-11, eles trazem como um transtorno do espectro autístico esse Uhum. conjunto, né, de características que antes elas estavam separadas, né? Eu acho que o exemplo Sim, clássico é o Asperger, né? Que, que era muito, que estava muito separado e hoje ele vem como um transtorno do espectro autístico, né, de grau 1, né, ou considerado leve, sem alteração intelectual, né, sem déficit intelectual junto. Eu acho que é bacana a gente falar que que a importância dessa nova nomenclatura tem a ver até com as possibilidades, por exemplo, do Asperger de fazer jus a toda a legislação, os direitos que os autistas, né, até então chamado autista, tinham e que muitas vezes eles não conseguiam, porque não eram caracterizados como um transtorno do espectro autístico. Então, eu acho que essa é uma questão que vale estar sendo complementada aí quando a gente fala do que é o TEL de hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Márcia, a gente tem visto muita gente recebendo esse diagnóstico nos dias atuais, mas imagino que não deve ser fácil fazê-lo. Se um profissional receber em seu consultório uma criança que tem suspeita de ser portadora TEA, o que este profissional deve fazer? Pois é. Assim, de fato, a gente vive uhum. momentos, né, Rose, que a gente pode até dizer assim, períodos de diagnósticos, né? Então, a gente já viveu um período onde haviam muitas pessoas sendo diagnosticadas como autistas, né? Outro período como muitas pessoas sendo diagnosticadas como transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade, enfim, né? Algumas patologias em determinadas épocas. O que eu acho que acontece é que com esta mudança, né, da leitura do que é o transtorno do espectro autista, né, e com o conhecimento maior que se tem a respeito deste quadro, sem dúvida alguma que começa-se a caracterizar e identificar uma série de pessoas que se achavam diferentes, que não tinham diagnóstico, que não entendiam o que acontecia com elas, né? Como pertencentes ou sendo portadora desse transtorno. O diagnóstico não é fácil, principalmente se a gente vai falando de crianças, né? Embora, sim, alguns sintomas, né, podem ser mais marcadamente identificados, e esses sintomas nos diriam, por exemplo, quem são as pessoas portadoras do espectro autístico. Porém, aqueles indivíduos que têm, né, o transtorno, mas do grau 1, ou seja, sem a deficiência intelectual, a sintomatologia ela é muito sutil, né? Então, realmente é de muita dificuldade. Então, a primeira coisa, eu acho que quem fizer esse diagnóstico, ele vai precisar conhecer, né, Rose? Eu acho que ele precisa ter o domínio do que é esse quadro. Tem que ser avaliado, não tem muito jeito, acho que a Uhum. avaliação tem que acontecer, né? Para que você possa ter essa hipótese, né, como uma mais provável. Acho que vale aí, às vezes vale uma avaliação, né, Sim, multiprofissional até, né, Rose?
para Eu, poder fazer um diagnóstico. não, eu acho O que múltiplo. vale muito, tem que ser, porque senão fica difícil de fechar um diagnóstico sem outras áreas, como a fonoaudiologia, né, a pedagogia mesmo, mas a avaliação, no caso, eu faço avaliação neuropsicológica e, às vezes, no meio da avaliação, eu já encaminho para a fonoaudióloga para poder ter um laudo dela também, e eu coloco junto. E hoje, atualmente, eu tenho feito avaliação com neurofeedback para ver se até o que a gente percebe no neurofeedback se bate com o neuropsicológico, né? E acho que o encaminhamento médico também, né? Eu acho que é muito importante também para o transtorno, para o portador do transtorno do espectro autista, ter um histórico clínico, né? Porque assim, a evolução do quadro ela não é linear. Então, assim, a pessoa tem um sintoma hoje, vai continuar com esse sintoma o resto da vida, ou esse sintoma vai ser agravado o resto da vida. Não. A gente sabe que tem algumas fases, principalmente da vida, que a gente chama de fases de crise, né? Que são mudança da infância para a adolescência, mudanças de fase, né, mesmo, de etapas da nossa vida, que podem surgir ou desaparecer alguma sintomatologia, né? Então, assim, o acompanhamento médico é muito importante, porque se ele sabe o seu histórico, ele consegue tratar com mais facilidade, né? Então, isso também Até entendo porque que faz quem parte, né, fecha o desse diagnóstico é o diagnóstico. médico, né, Márcia? É verdade. Eu acho que assim, o médico, ele vai dar esse diagnóstico médico, né? Mas o psicólogo também faz um diagnóstico, né? Então ele também pode fazer isso, né? Rose, seguindo essa questão do acompanhamento médico, né, dele também auxiliar no diagnóstico, o que você pode falar a respeito de medicações? Todo autista precisa de Não, eu não medicação? acredito eu acredito que nem sempre o autista precisa ser medicado, né? Já avaliei várias crianças com transtorno do espectro autista que não precisaram ser medicadas. E eu explico sempre para os pais que o diagnóstico é importante para que, se precisar ser medicado, o médico vai saber o que fazer, né? E também, dependendo do comportamento da criança, você vai entender melhor, vai poder orientar melhor os pais. Aconteceu comigo um tempo atrás, depois de uma avaliação e o diagnóstico confirmado, o menino tinha dificuldade de relacionamento, na alimentação, e ele ficou dos 9 até os 13 anos sem ser medicado, mas por volta dos 13 anos, ele começou a apresentar comportamentos inadequados na escola, como, por exemplo, risos compulsórios no pátio da escola, e os colegas começaram a ter medo, fazer chacotas. E a mãe me contou e eu acabei pedindo para ela levar ao médico, né? E aí ele foi medicado, entende? Então, tem casos que não precisa da medicação, mas tem casos que precisa. Depende. E é interessante, né, Rose? Porque, por exemplo, as crianças pequenas, falando de criança, né? Uhum. As crianças pequenas, a gente procura fazer um trabalho de orientação, por exemplo, de pais, o acompanhamento médico. Se ele não tem um problema neurológico, por exemplo, associado, né, com o quadro, a maior parte das vezes esse tratamento é terapêutico, não é medicamentoso, né? Então, acho que é uma indicação legal. E tem muito adulto, né, que vai descobrir na fase adulta que tem um transtorno do espectro autista e não é medicado. Então, assim, não é todo mundo que precisa de uma medicação, né? Sim. Nossa, eu estou vendo que muita gente está entrando e está fazendo perguntas. Depois você vê aí, Ana Carolina. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Pacheco Cotona André Vitor. Desculpa se eu falei errado, mas é tudo junto, né? Transtorno de atenção tem relação com alterações cognitivas adquirida após um traumatismo crânioencefalo?
Crânioencefálico deve ser. Encefálico. Tá. Você responde, Rose? Não, Quer pode que eu responda? responder. Posso Pode, responder? sim. Eu preciso tomar cuidado, gente, porque eu falo mais do que devo, né? Então, assim, eu tomo conta aqui. Então, a pergunta dele, só repetindo, é se há o déficit de atenção pós-traumatismo crânioencefálico, se é uma alteração cognitiva, né? É isso a questão, né? Se eu Se entendi dá alteração corretamente. cognitiva, é isso? Repete, por gentileza, a pergunta. Transtorno de atenção tem relação com alterações cognitivas adquiridas pós um traumatismo crânioencefálico? Tá, tem. Vamos Sim. lá, deixa eu te falar uma coisa. A cognição. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando exatamente de algumas funções. A gente não está falando de inteligência. Então, eu estou falando de atenção, estou falando de memória, função executiva, praxia, linguagem, entre outras. Essas são as funções cognitivas. Uma lesão, quer dizer, se a pessoa teve uma lesão crânioencefálico, significa que e não tinha uma alteração atencional antes, passou a ter depois, né, desse traumatismo, isso muito provavelmente fala que ela tem uma lesão, e a lesão dá como resultado uma alteração cognitiva, sim, que é o déficit de atenção. É isso mesmo. Sim. Tudo bem, Pacheco? Eu entendi. Agora estou entendendo. Agora eu sei quem é. Você entendeu? Você sabe quem é? Sei. Bom. A Márcia Neves fez uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante. E a diferença entre o transtorno de personalidade esquizoide e o TEA? E o quê? Márcia, você e o TEA, transtorno do espectro tá. autista e o transtorno esquizoide. Márcia, sob o ponto de vista, bom, primeiro, bem-vinda, fico feliz de você estar aí, tá? Ó, a Sueli também está aqui, que legal. Então, assim, Márcia, eu vou tentar responder. A sintomatologia pode ser uma sintomatologia muito parecida, uma vez tão parecida que até há uns anos atrás, né, e há uns bons anos atrás, se acreditava que a criança com transtorno do espectro autístico, né, autista, que na época era chamada apenas de autista, quando virava adulto deixava de ter autismo para ter uma esquizofrenia, né? Então hoje a gente sabe que não é exatamente assim. A sintomatologia, ela pode ser uma sintomatologia pode ser parecida, mas na esquizofrenia, né, no quadro ela não falou exatamente da esquizofrenia, Ela falou ela fala transtorno de personalidade esquizoide. personalidade esquizoide, né? No transtorno de personalidade esquizoide, a pessoa tem uma alteração de uma das funções importantes, que é não só de senso-percepção, como de julgamento também, né? Então, a gente consegue fazer um pouco dessa diferenciação por meio de identificar qual alteração que ela apresenta. Agora, tem um dado que é muito importante. É possível que um portador de TEA venha ter um quadro esquizofrênico, né? Sintomatologia esquizofrênica. Aí o único jeito é conhecer a história, né? O desenvolvimento desse quadro, enfim, para a gente poder fazer essa diferença. Tá? Quer Até porque o diagnóstico é muito próximo, né? É isso. Entre bipolar, esquizoide, esquizofrenia, autismo, está tudo muito próximo para o diagnóstico. Eu acho que são esses. Eu acho que a história do paciente, né, a evolução, que eu fico pensando assim, a anamnese que a gente faz, que vem com todos os dados históricos, nos ajuda muito a fazer esse diagnóstico diferencial, né? Sim. Eu acho que vocês já comentaram brevemente, mas uma das perguntas que a gente recebe muito é se só criança que tem autismo, como funciona no adulto, né? Ele com tratamento deixa de existir ou ameniza, né? Como que é no adulto o TEA? Eu tenho recebido muitas. Oi?
Não, responde você. Eu tenho recebido muitas pessoas adultas para investigação de transtorno do espectro autista. E às vezes não são, eles têm comportamentos muito parecidos, mas tem um, por exemplo, que outro dia eu avaliei, ele tinha toque, mas um toque muito severo, então ele mostrava comportamentos de autista mesmo. Mas a maior queixa dessas pessoas é a dificuldade de socializar, de interagir com as pessoas, não querem sair de casa, preferem ficar em casa, né? Só que eles não entendem o comportamento, as pessoas que convivem não entendem, e aí é muito sofrido, né? Por exemplo, outro dia eu avaliei eu atendi uma moça que ela não entende, por exemplo, se a pessoa está paquerando ela ou não, se está dando em cima dela ou não, se estão fazendo as chacotas, ela não entende as piadas, ela não entende os sinais, as indiretas, né? E Perceber os até sinais no, sociais é muito difícil, né, Rose? isso, a pessoa não consegue entender. E tem um comportamento até, assim, até no sexo. A pessoa autista tem dificuldade em inventar coisas diferentes, faz sempre tudo do mesmo jeito, e às vezes tem até reclamação do parceiro, né? É, esse comportamento. Perdão, Significa que quem tem TEA gosta de uma rotina. Ah, sim, gosta. Eles não gostam é, de sair da rotina. Sair da rotina é sofrido. é muito sofrido. Qualquer tipo de mudança Uhum. para o portador de TEA é difícil. Para alguns mais, para outros menos, né? Mas assim, a rotina dá uma certa segurança, né? E ao mesmo tempo uma tranquilidade. Então, por isso, sempre nesta rotina. E uma vez que eles tenham aprendido um determinado comportamento, por exemplo, que deu certo, eles repetem esse comportamento, principalmente se a gente estiver falando de um adulto, né? Eles repetem esse comportamento para garantir que vai sempre dar certo. Né? Mas tem uma coisa também que a Rose falou, que ela disse assim, olha, tem vezes que não é, né? Eles vêm, o adulto vem pensando que pode ser um transtorno do espectro autista, principalmente porque com a internet, ele vai buscar na internet, lê, se identifica, né, com aquilo que ele está lendo. Mas às vezes você tem sinais que podem ser sinais de um transtorno do espectro autista, mas que não são. Por exemplo, um tique, né? A pessoa vem caracterizando um tique, mas não é um maneirismo, pode ser de um transtorno, né? De um toque, né? Um transtorno compulsivo, vamos dizer assim, e não necessariamente, né, um sinal de que esta pessoa tem um transtorno do espectro autista. Mas eu queria só completar o que a Rose falou em termos de pessoas, adultos, realmente o número de adultos que tem, pelo menos, me procurado para diagnóstico, ele aumentou muito nos últimos anos. E, de fato, alguns, quando, quando diagnosticados como TEA e quando eles sabem que eles têm um TEA, é de um alívio gigantesco, É porque verdade. eles costumam dizer assim que passaram a vida toda sendo alvo de olhares de estranhamento, sem saber exatamente por quê, se sentiam, né, um peixe fora d'água, vamos dizer assim, mas que, apesar disso, não conseguiam entender por que eles eram vistos dessa maneira, né? E causava uma certa dor. Então, quando a gente dá um diagnóstico, né, para eles, grande parte das vezes é de muito alívio, né? Sim. Tem Às duas vezes, pessoas que... é, Pode falar. só um minutinho, Ana. É que às vezes a pessoa ela nem sabe, não tem nem ideia de que pode ter TEA, entendeu? No caso, teve uma mãe que o filho foi diagnosticado, depois que o filho teve o diagnóstico, aí que ela começou a achar, ela começou a pesquisar e ver que ela também poderia. E aí foi fechado o diagnóstico com ela também.
O Ana, deixa eu só responder uma pergunta que eu estou vendo aqui, que tem tudo a ver, que alguém, eu não sei exatamente quem, pergunta assim, como explicar este aumento significativo de diagnósticos positivos? Parece que um aumento muito na clínica, não é? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa, vê se você concorda comigo, Rose. Eu acho que tem uma coisa bem importante, que é primeiro o conhecimento científico do quadro psicopatológico. Acho que a primeira coisa é essa. Segundo, eu penso que há uma certa desmistificação dos quadros, né, psiquiátricos. Então, as pessoas hoje não têm tanta vergonha de ter algum problema, né? Uhum. Pós-pandemia, eu acho que o período de isolamento social trouxe para as pessoas a percepção de que muitas coisas não estavam ocorrendo de uma maneira legal na vida deles, né? E fez com que, pós-pandemia, tentar retornar, eles buscassem entender um pouco melhor o que acontece, né? Eu acho que na clínica, de fato, né, esses quadros, como não são quadros que precisam, são quadros graves, na maior parte das vezes, são os quadros mais leves, aquele de grau 1, o profissional não vai para um hospital, né? O profissional não, o cliente ou o paciente não vai a um hospital, ele sempre procura, né, um profissional em consultório. Então, acho que isso realmente aumentou significativamente. E, por último, entendo que este aumento tem a ver também com colocar nessa nomenclatura, né, diversos perfis sintomatológicos que antes estavam separados. Então, isso acho que acaba fazendo com que aumente, sim, né, o número de diagnósticos. Né? A Kelly perguntou aí, agora há pouco eu vi uma pergunta assim, ela perguntou se é possível o diagnóstico antes, por volta dos 2 anos, acho que antes dos 2 anos, não Antes sei. dos 2 anos É... de idade. Oi? Antes dos 2 anos de idade, a pergunta. Isso, então, e aí eu acredito que sim, né? Tem muitas crianças que é possível, sim. É possível, né? Mas assim é muito difícil, né, Rose? É Sim, um diagnóstico que assim você precisa estar muito preparada para conhecer primeiro desenvolvimento infantil, né? Que eu acho que é importantíssima, tá? Depois, você precisa, né, conhecer bastante sobre o transtorno do espectro autístico, mas eu acho que o que a gente acaba fazendo é levantando hipóteses, né? Hipóteses prováveis, normalmente, para um acompanhamento, porque nessa idade é possível, mas é difícil. difícil. E aí, nesse caso, vocês sugerem reavaliar depois de um período? Dependendo do quadro do cliente, sim, né? Então, criança desse tamanho, eu sugiro sempre um acompanhamento e, de preferência, um acompanhamento multiprofissional, porque a gente discute, né? Acho que tanto eu quanto a Rose tem o hábito de trabalhar com a equipe, né? Nós não trabalhamos, nós trabalhamos com colegas, né, de outras áreas. E a gente, neste quadro em especial, acho que a gente gosta, né, de ter estas parcerias. Então, normalmente, a gente solicita ou sugere, solicita não, mas sugere uma avaliação, uma nova avaliação passado um determinado período de tempo, né? Legal. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são complementares. Uma foi feita pela Thalita e a outra pela Mara Barella. Pode falar, por favor, sobre os graus do autismo? Asperger e TEA são a mesma coisa? Tá. Você responde, Rose, ou você quer que eu responda? Pode responder. Tá bom. Você vê que eu acho que eu vou ficar quieta, né? Porque eu não deixo nem a entrevistadora falar. Que horror. Então, assim, hoje, TEA, ele é considerado TEA grau 1, 2 e 3. Esse grau 1, 2 e 3 está relacionado com o nível intelectual.
Então, assim, o desempenho intelectual, né? Sem alteração intelectual, com alteração leve e com alteração, com deficiência intelectual, é o que marca, né? Ela fez outra pergunta em seguida. Se o Asperger é um TEA. E O TEA são a diagnóstico, mesma coisa. o diagnóstico de Asperger atualmente não existe mais, né? Ele é o TEA de grau 1, né? Então, ele hoje não existe mais na literatura. É que a gente usa porque facilita, né, na conversação, facilita explicar para quem já trabalhava, para quem já conhecia, né? Mas no diagnóstico atual, DSM-5, CID-11, não tem. Tá? A gente está falando de TEA. Rose, é possível encontrar comorbidades em TEA? Sim. Aliás, nós temos muitas comorbidades, né? Como TEA. TDAH é um dos mais comentados, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Comum. Transtorno de ansiedade também, depressão, a deficiência intelectual, né? E tem quadros neurológicos, tem né? Epilepsia, por exemplo. na parte médica, né? Distúrbios do sono, outras coisas assim. Espera aí, não deu para entender, Ana. Repete, por favor. Você comentou sobre casos de toque também? Sim. É que, assim, o toque, exatamente, eu não saberia dizer se seria uma comorbidade, porque eu não sei se ele teria uma comorbidade como um toque. O que acaba acontecendo é que ele tem alguns sintomas que são comuns no transtorno obsessivo-compulsivo. Isso. E esses sintomas que são comuns no transtorno obsessivo-compulsivo dão a ideia de que a pessoa tem um toque e não um TEA, tá? Entendi. Agora, eu realmente não saberia responder isso de imediato, eu teria que pesquisar um pouco para falar se teria comorbidade em toque. Você tem ideia, Rosê? Comorbidade não, mas é o que você falou, é a questão dos sintomas, né, obsessivo-compulsivo que aparecem. Com sintomas, né? Bem nessa linha mesmo. Mas a ansiedade também, né? Às vezes confunde, né? As pessoas acham que são muito ansiosas e que são autistas. Já começam a achar que tem um transtorno de espectro autista. E tem uma comorbidade que é raro encontrar, mas existe, né? Que é com Down. Né? São poucos, Down com autismo, mas existe Down com autismo. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui que a gente recebeu antes da live. Se um psicólogo faz o diagnóstico de TEA, o que ele deve fazer com este paciente? Tem que encaminhar para algum lugar? Rose, você pode falar sobre isso? Como assim? Não entendi a pergunta. A partir do momento que você diagnosticou um paciente, o que você faz? Eu faço? Tá. Eu, no caso, vejo a necessidade do que a pessoa está precisando, o que a criança está precisando, ou adulto, e ou encaminho para fono, encaminho para fazer aba, dependendo, encaminho para TO, fisioterapia, acompanhamento psicopedagógico, ecoterapia, musicoterapia, também são coisas... É que isso depende de pessoa para pessoa, né, Rose? Depende. De caso a caso, né? Se tiver condições, como eu atendo na abordagem cognitiva comportamental, eu acabo atendendo a criança também, né? Ou adulto. Eu acho que isso vai depender do que a pessoa apresenta, né? Então, assim, porque a gente não pode esquecer que TEA é um diagnóstico multifatorial, né? E também multissintomatológico, vamos dizer assim, né? Então, dependendo do que ela apresente, o encaminhamento adequado é feito. Então, por exemplo, vamos pegar situações extremas. Se ela tem uma epilepsia, ela vai para um neurologista, né? Se ela tem uma irritabilidade, uma agressividade, ela precisa ser tratada por um psiquiatra. Se ela tem alterações de linguagem, ela precisa ir para uma fono, né? Se ela tem hipersensibilidade, ela precisa ir para uma TO. Então, assim, depende do sintoma que ela vai apresentar, né?
Legal. A Mônica Fonseca fez uma pergunta que eu acho que muita gente se questiona isso. A criança nasce autista ou ela se torna autista? Eu não acredito que nasce autista, eu acredito que ela... Não, quer dizer, eu acredito que ela nasce autista, não que ela se torna autista. É genético? Vocês têm alguma Então, explicação Não. sobre isso? Estudo sobre isso, não? então, tem estudo assim. O transtorno do espectro autista tem algumas questões genéticas envolvidas. Então, assim, há alguns sinais, tanto que existem pesquisas de marcadores genéticas, marcadores não, genéticas, né? Para investigar o transtorno do espectro autista, tá? Esses exames, deixando claro, né, eles vão dizer a probabilidade de ser ou não, né? Ele não vai dizer né? Não é, por exemplo, como o Down, que tem um cromossoma X, né, alterado, da trissomia do cromossoma X e que vai identificar o quadro, né, todo o sintoma, o quadro do Down. Então, no autista não é exatamente assim, mas existem, se eu não estou enganado, são 43 análises, exames feitos para fazer essa análise, esse estudo genético. Mas assim, a gente não pode esquecer que quando sabe que toda vez, sabe, Rose, toda vez que alguém pergunta para mim, isto é, a pessoa nasce autista ou se desenvolve autista, eu sempre tenho dúvida de como é que eu vou responder isso. Por quê? O que a gente está entendendo por nascer autista, né? O TEA é um transtorno de desenvolvimento. Se eu penso nele como um transtorno de desenvolvimento, ele pode acontecer, né, no período intrauterino ou ele pode acontecer nos primeiros anos de vida, né? Então, eu não saberia responder, eu nunca sei responder exatamente quando a pessoa me fala ele nasce, porque me dá a impressão de que, assim, apareceu do nada, né? Então, um ser que foi criado logo nos primeiros sinais de vida como uma criança, como uma pessoa autista. Mas como é um processo de desenvolvimento, é uma alteração do processo de desenvolvimento, isso pode acontecer antes, né? Mas pode acontecer nos primeiros anos de vida. E primeiros anos de vida, ele fala bem de fase bem inicial, por isso que o diagnóstico é tão difícil quando alguém me pergunta assim, dá para fazer um diagnóstico com 2 anos, né? Dá, mas é difícil. Né? Não é muito fácil. Agora, na maior parte das vezes, o bebê a gente já identifica alguns sinais, né? Então, assim, aquele bebê que não pega no peito da mãe, não consegue ser amamentado, quando você pega no colo, ele não se aninha, né? Então, ele fica incomodado, ou ele chora demais, ou na maior parte das vezes é aquela criança que os pais dizem assim, nossa, meu filho é um santo, ele nunca chora, né? Então, assim, ele não se manifesta. Então, tem alguns sinais que já acontecem de bebê, né? Logo que ele vem para casa. Então, nesse sentido, o que eu acho que eu responderia, sim, é bastante precoce, mas é uma alteração do processo de desenvolvimento, a gente não pode esquecer disso, né? Legal. E quando a gente chama uma criança, isso significa que ela é autista? Como Quando que o é? quê? Quando a gente chama uma criança e ela não responde. Ah, entendi. Eu Ah, falei, como assim, né? é que tem criança que não responde mesmo, né? Mas isso não quer dizer que seja autista. É. Não Eu acho que o responde, que ela tem tá. criança. Mas Oi? pode ser um dos sintomas? Mas pode ser um dos sintomas, sim. Mas Legal. tem criança que não responde porque não quer responder mesmo, porque hoje em dia as crianças estão tão na tela, tudo é a tela, tudo é celular, elas estão concentradas naquilo que elas não escutam. Se você chama, né, elas acabam ficam concentrados muito na tela, né, do computador, do celular, do iPad. Então, Ô, isso Rose, e é muito podem ser perigoso, né? surdas, né? Podem Ah, ter e pode uma ter deficiência surdas auditiva. também.
Então, Também, assim, também. pode ser TEA? Pode, mas Uhum. pode ser qualquer outra coisa, tem que ser investigado, né? Porque às vezes pensa que não escuta, mas é porque é surda. Tem É, uma questão de surdez de também, né? acuidade, né? Uhum. A Thalita fez uma outra pergunta. O que difere o autismo grau 1 e a fobia social? Pode falar, Marcia. Ah, eu falo, tá bom. Então, assim, na verdade, são sintomas, são quadros diferentes. Eu entendo que a fobia social, a pessoa tem medo do contato, né? De estar no meio de pessoas, na maior parte das vezes, de muitas pessoas, né? Não é um medo que, por exemplo, dos familiares, das pessoas conhecidas, ela se sinta, ela tem essa fobia, esse pavor, né? Criança, né, com fobia social, a gente vê muito mais na escola, né? Então ela vai para a escola, fica num canto, né? Ela vai porque ela é obrigada, porque o pai leva, porque a mãe leva, ou ela chora, né, na porta, não quer entrar, mas ela não tem uma dificuldade no relacionamento social, né? A questão é muitas pessoas, né, ou estar no convívio com muita gente incomoda. O transtorno do espectro autista, essa parte da comunicação social, ela é o que eu chamaria assim de uma comunicação estereotipada, né? Então, alguns deles até falam com você, mas parece um robô, né? Você pergunta, ele responde, você pergunta, ele responde, né? Mas não tem um diálogo da comunicação que acontece fluidamente, né? Tem o eu quero isso, quero aquilo na criança pequena, né? Mas não tem uma troca dessa comunicação. Então, a sintomatologia é uma sintomatologia bem diferente, mesmo pensando que ele não tem um déficit intelectual, né? E, aliás, principalmente se eu pensar que ele não tem um déficit intelectual, porque aí essa comunicação ela é mais facilitada no TEA, né? Legal. A Márcia Mônica fez outra pergunta. O transtorno da comunicação social pragmática, por ser uma característica, por uma dificuldade da linguagem e comunicação, é autista? Pode responder. Meu fone aqui caiu, desculpa. O transtorno da comunicação social pragmática, por ser uma característica, por uma dificuldade da linguagem e comunicação, é autista? Acho que não. Eu não veria como um autista, porque para ser autista, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha com um tripé, né? Qual é o tripé? Alteração da comunicação, né, social, alteração da linguagem e comportamentos estereotipados, restritivos, né? Então, sem esses três, e sem esse tripé, a gente não conseguiria falar de um transtorno do espectro autista. Nesse caso, a gente estaria falando de uma alteração específica de um desses polos, né? Então, eu entendo que não. Legal. A maioria dos casos são encaminhados para o tratamento com terapia ABA. O que vocês acham disso? Existem outras alternativas eficazes? Olha, eu às vezes encaminho, dependendo da situação da criança e tal. Mas atualmente a gente tem trabalhado muito com neurofeedback. O neurofeedback tem ajudado bastante por exemplo, eu tenho uma criança que se jogava no chão, gritava, fazia escândalos, tal. Depois, com o treinamento, ela não, ela fica nervosa, mas ela consegue se controlar e assim os pais estão muito satisfeitos porque realmente ela, depois do treinamento cerebral, ela está bem melhor. Legal. E tem uma coisa, né, que eu acho que a gente sempre precisa pensar quando a gente está falando de tratamentos. Não há um tratamento que seja milagre, que resolva todos os problemas. Bom seria se houvesse, né? Então, eu entendo que existe tratamento certo para a pessoa certa, né? E um bom diagnóstico,
né? Ele é fundamental. A Rose falou do uso do neurofeedback. Eu também tenho usado o neurofeedback e tenho observado, né, resultados bem promissores, bem interessantes. Porém, lembrando que nenhum tipo de tratamento é um grande milagre, resolveria todos os problemas, faria com que a pessoa deixe de ser TEA, né? Isto a gente não tem. É que Legal. ele pode melhorar, né? É Comportamento, isso, essa coisa muito. toda, ele pode melhorar muito. Uhum. Mas não deixar de ser TEA, né, Não Rose? deixar de ser, sim. Eu entendo que dentro da psicologia não existe um roteiro onde você vai seguir. Tudo depende do que você vai observando no dia a dia, né? Então, não adianta você simplesmente chegar e dar um roteiro para alguém fazer alguma avaliação. Você tem que observar. Tá correto essa colocação? Tá correto, eu acho, porque sabe por que eu acho que está correto? A gente não está falando de um ser humano, nós não estamos falando de uma máquina onde eu troco um parafuso, né? E aí eu coloco um igual. Então, assim, o ser humano, ele se forma a partir de relações sociais, a partir de processo de aprendizado, das experiências, que são próprias de cada um, né? Então, veja, mesmo quando a gente fala de irmãos, e se a gente falar de irmãos gêmeos, univitelinos, ainda assim você vai identificar características diferentes entre eles, né? Um pode Porque as... e o outro pode não ter? Sim, Sim, pode, pode. pode, pode, Interessante. né? Assim Legal. como podem ter os dois também. Os dois, né? É Entende? mais comum até quando são gêmeos univitelinos, é mais comum que os dois tenham, né? Uhum. Mas quando não são, o que faz pensar, inclusive, na questão genética envolvida aí, né? Mas quando não são, assim, a gente tem, sim, um que tem, outro que não tem, sem nenhum problema. Ó, Legal. a Fátima Hirano Ah, olha, está perguntando sobre o legal, do canabidiol. canabidiol. Uhum. Eu tenho ouvido falar que tem tido resultados muito bons mesmo. Você sabe de alguma experiência? Tem sido muito usado, né, o canabidiol. Tem sido muito usado. Assim, eu também tenho visto muitas indicações do canabidiol para o transtorno do espectro autista, mas sempre para aqueles quadros que são mais não de grau 1, né? São Sim. quadros com sintomatologia mais intensa, né? Os de grau 1 eu não tenho visto, tá? Agora, o tratamento com canabidiol é difícil, porque a compra é difícil, né? Tudo e caro, né? É, nesse sentido. Também lembrar que é para tratar uns sintomas que são mais acentuados, né? Legal. Quais as formas mais atuais de verificar que uma criança apresenta autismo? Quais os testes? Quem pode fazer? Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso, Rose? Quem pode fazer os testes? Olha, eu acho que o neuropsicólogo, né, no caso, eu tenho feito avaliação, muitas com crianças com transtorno de espectro autista. Depois encaminho para o médico, peço avaliação da fono também, ou de processamento auditivo. E E essa avaliação é só por meio de testes ou observação? Ou tem... é feito através de observação, sim. E depende da idade, né, Rose? Porque se a gente está falando de criança pequena, a gente não tem instrumentos para investigar. Então, aí a análise é toda feita por base de observação do processo de desenvolvimento. Então, a gente estuda assim, o que é esperado nesta fase de desenvolvimento e como é que ele se comporta. Tem uma conversa com os pais, né? O histórico dele também é bastante importante. Tem uma coisa importante de pensar é o seguinte: quem pode fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Eu acho que essa também era a pergunta, né? Então, quem pode fazer? O psicólogo faz, o neuropsicólogo faz, né? O médico faz, o neurologista, o psiquiatra em geral são os profissionais quem fazem esse diagnóstico. Eu acho que essa pergunta surgiu porque tem aí
né? A gente viveu o ano passado, principalmente, um momento de muita discussão sobre quem é que poderia fazer diagnósticos psiquiátricos, né? Então, acho que talvez tenha surgido por essa razão, mas assim, hoje a gente diz que quem pode fazer são esses profissionais. E o interessante de falar é assim que muitas vezes às vezes é tão difícil esse diagnóstico que é bastante comum que a gente receba encaminhamento do médico, né, Rose? Para que a gente faça a avaliação, para que ele possa, junto com essa avaliação, junto conosco, fechar um diagnóstico, para É. auxílio diagnóstico mesmo, né? A maioria dos meus encaminhamentos tem vindo dos médicos Dos médicos. e das escolas, né? Das escolas. Vem muito da escola também, é fato. Sim. Tem uma pergunta da Márcia Mônica. O TPAC é um diferencial para o tratamento? Não saberia responder, não sei. Eu realmente, nesse assunto, eu não conheço. Ó, tem uma pergunta aqui que eu estou lendo aqui. Foi dito por vocês que a técnica neurofeedback ajuda na condição comportamental, se jogar no chão, por exemplo. E ajuda também para a fala? Sim, ajuda. A gente pode fazer treinamentos voltados para melhorar a fala. Não é isso, Márcia? Sim, porque, na verdade, é assim, o que faz o neurofeedback, né? Eu costumo dizer que o neurofeedback, ele tenta harmonizar o funcionamento neuronal, né? Então, organizar isso melhor, nesse sentido, melhorando este funcionamento, todas as funções que o cérebro comanda, né? Vamos combinar que envolve todo o nosso corpo, o que nós somos, pode ser harmonizado. Eu vou usar essa palavra, né, para não falar do treinamento, porque senão dá uma margem de compreensão equivocada, pode dar. Então, assim, de melhora da sintomatologia, sim, né? Não tem como não. Ana, a Márcia Mônica, né, que fez uma pergunta, eu vou verificar e depois eu respondo para ela, tá? Perfeito, perfeito. Todas as perguntas que estão sendo realizadas aqui e que a gente não está conseguindo responder, a gente responde via direct, individualmente. E aí, vocês podem acompanhar o nosso Insta, que vai ter bastante conteúdo, inclusive sobre esses questionamentos que vocês estão fazendo aqui. A gente vai postar bastante conteúdo para auxiliar todo mundo aí, tá? Mas você pode falar sobre TEPT nos autistas? Acho difícil, não? Porque a sintomatologia do transtorno envolve, sim, algumas características que são típicas do transtorno do espectro autista, né? E que poderia ser identificado como um TEPT, né? Mas são do transtorno do espectro autista. Então, eu acho que não daria para falar nisso. Até porque o Você autista consegue? ele é muito repetitivo, né? Ele repete muito, ele não esquece nada e aquilo fica ruminando dentro dele. Tem uma outra pergunta. Para mim é um palavrão, não sei se eu vou falar direito, tá? Se eu errar, esse citalopram ajuda Estalopram. no toque e irritabilidade também? Ajuda no quê? No toque, na questão da irritabilidade. É um Pode responder. antidepressivo, né? É um antidepressivo esse citalopram, então pode ajudar na irritabilidade, sim. Mas eu acho que aí depende de cada um, porque como a psiquiatria depende, acho que da dosagem experimental, também, né? E também acho que depende da dosagem, né? depende se é criança, se é adulto, mas é experimental, né? Precisa ver se o citalopram vai se adequar àquela pessoa. Roberta está presente. Oi, Roberta. Bem-vinda. A Mara Varela pediu para vocês explicarem um pouco sobre o ABA, a terapia, o que é a terapia ABA. Pode explicar, Rose.
Não pode falar você, Marcia. Na verdade, assim, É uma terapia comportamental, né? é isso aí. Então, por isso que eu falei, fale você, que é comportamentalista, né? Pode falar. Então, assim, o ABA é uma terapia que ela tenta fazer uma modificação de comportamento. Ela usa uma série de recursos, né? Recursos que são, inclusive, algumas vezes visuais, né, Rose? Estou correta? Sim. Né? Para poder fazer mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento, ela trabalha com coisas muito simples inicialmente, né? Muito básicas. Então, assim, como é que eu faço para escovar os dentes? Que às vezes, né, algumas dessas crianças têm dificuldade. E dessa terapia ABA, à medida que ela trabalha essas questões comportamentais específicas, né, por exemplo, de autocuidado e outras, né, ela também acaba favorecendo os relacionamentos. Então, assim, tem sido bastante usada, né, como tratamento das crianças com transtorno do espectro autista. Quer completar? Porque são feitas através de jogos, de brincadeiras, né? Coisas assim que melhoram essa competência social, essa comunicação. Eu encaminho para a aba. Quando eu vejo que Eu tem também. necessidade, eu encaminho para a aba. E o ABA é só para criança? Olha, Ou não para sei dizer. quadros graves, né? Ou então, assim, para sintomatologias muito acentuadas, né? No adolescente e no adulto, né? Até onde eu sei é isso. Como eu não sou comportamentalista, né? Eu sei pouco disso. Fala muito dos graus, né, do TEA. Quem tem o grau 3 consegue ter uma vida normal tratando? Difícil. Eu não sei o que entende de normal, mas assim, né? Tem uma independência, é capaz de se cuidar, é muito difícil. Esses quadros que são de grau 3 é aquele que a gente chamava no passado como autistas, né? Com muitas sintomatologias. O isolamento social é bastante, na maior parte das vezes é bastante acentuado. Assim, o grau de desempenho intelectual dele é muito baixo e, portanto, a compreensão fica mais difícil. Então, você imagina, comunicação difícil, linguagem difícil, alguns não falam. Então, assim, é bem complicado pensar numa vida normal, independente, né? Vamos entender dessa maneira, para uma pessoa que tem um grau 3. Eu acho que eles são, eu acho não, eu tenho certeza que são pessoas dependentes. Tu Com Olha, acompanhamento. concorda comigo, Rose? a Ah, Aline perdão. a Aline está falando que serve para adulto e criança, a aba. Serve para adulto e criança? Que bom. Agora Obrigada, aí Aline. tem uma pergunta aí de neurofeedback que eu não consegui ler. Eu já vou. Eu já vou para você. E agora, quando a gente fala em grau 1 e grau 2 com acompanhamento, aí é possível ter uma vida normal. Grau 1, eu diria que, considerando esse estranhamento, normalmente o grau 1 é uma pessoa que vai casar, pode ter a vida profissional, enfim, trabalhar. Normalmente, a única coisa que a gente observa é que, em geral, essas pessoas são identificadas como estranhas, né? Então, essa é uma palavra que marca muito eles. Nossa, ela é esquisita, né? É uma palavra muito comum para essas pessoas. O grau 2, a sintomatologia já é um pouco maior. Então, a gente entende eles como pessoas que já têm uma limitação intelectual, eles são capazes de, se treinados, né, Rose, Uma vida uma mais normal. vida mais rotineira, mais Uhum. comum, mas eu não saberia, eu acho que seria difícil pensar nela, por exemplo, morando sozinha, cuidando de si própria, sem ter um apoio, sabe? Entendi. Mas poderia trabalhar normalmente. Sim, qualquer um deles pode, né? Ainda mais, quer dizer, o de grau 3 é difícil, pelas características. Mas qualquer um deles poderia, principalmente se a gente está falando nos dias atuais, onde a inclusão, né? As empresas têm que fazer inclusões. Eu mesma tive um paciente até recentemente, que tem um TEA, né?
e que está trabalhando numa multinacional, né? E nessa condição, como uma pessoa que tem uma patologia, né? Eles entram nas cotas. Legal. Márcia, Rose, eu queria agradecer muito a participação de vocês. É muito importante que a gente possa fazer essa divulgação sobre esse tema que é complexo, né? Mesmo para quem estuda anos, ainda é um tema muito complexo. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Queria pedir para vocês mandem suas perguntas, a gente vai respondendo. Talvez demore um pouquinho, mas a gente vai responder todas elas. E a gente também vai fazer diversos conteúdos para que vocês possam ganhar cada vez mais conhecimento a respeito desse assunto, né? Então, siga as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, né? Então, nos siga aí nas redes sociais que em breve haverá mais lives aí sobre temas diversos relacionados à psicologia, à saúde. Beleza? Muito obrigada, as duas, e a gente se vê na próxima. Obrigada, Ok, até mais. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.